Vai começar agora a nossa quarta e penúltima aula de sentimentos tóxicos. Então vamos compartilhando, vamos multiplicando aquilo que a gente vai estudar hoje. Bom, como a gente tem feito desde a primeira aula, algumas pessoas têm me perguntado, bom, então eu vou fazer um vídeo falando sobre como estudar a Bíblia, mas a Bíblia Apostólica, que tem na versão mais QV, e a Bíblia Apostólica normal, que é essa que a Rô usa, deixa eu mostrar, Rô, que é essa Bíblia, tá? Então, por que eu gosto demais dessa Bíblia Apostólica e ela tem também a mais QV? Por quê? Porque no começo dela, primeiro que são milhares de notas de rodapé, que são essas notinhas aqui embaixo, que vai explicando o texto. Tem vários estudos de personagens, como essa daqui, de Abraão, vai explicando os personagens. No começo, ela tem estudos bíblicos aqui, tem orações para você fazer diariamente, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem um plano para você estudar a Bíblia. E passando essa introdução, que tem um estudo para cada semana, do ano. Aí você vem aqui, ó, tem o prefácio, e aí tem uma parte que se chama Fundamentos Apostólicos, que eu gosto demais, por quê? Porque vai explicando tudo aquilo que são os fundamentos desse mover apostólico. Então, para quem está querendo estudar a Bíblia, comece com uma Bíblia de estudo, porque ela vai meio que te guiando por esse processo. E comece pelos evangelhos. Quais são os livros da Bíblia, Rô? São Novo Testamento. Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. 27 livros estão no Novo Testamento, eles estão. Então, ó, agora o Velho Testamento, vai lá, Rô. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Jesus, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 39 livros são. No Velho Testamento eles estão. Olha, muita gente pediu para eu gravar essas musiquinhas, então aí já tá gravado agora, tá? Então decora, é simples e é importante a gente saber. Mas voltando ao assunto, comece lendo os primeiros livros do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Basicamente, Mateus, Marcos, Lucas e João conta a mesma história de 4 perspectivas diferentes. Então é muito importante você ver o olhar de cada um. Hoje nós estamos na nossa quarta aula e vamos começar então oficialmente o nosso estudo. Nós vamos falar hoje sobre boicote, sabotagem, autossabotagem e sentimentos destrutivos. Como todas essas sessões, eu estou dividindo ela em 2 partes. A primeira no nível da alma e a segunda no nível do espírito. Mas eu não posso começar sem citar algo que é muito forte. A Bíblia, eu já falei para vocês que é um livro de estratégia, né? Então quem é inteligente conhece bem a Bíblia, porque daqui você vai tirar muita inspiração para a vida. Então quando eu fui procurar na Bíblia a autossabotagem, o primeiro personagem que eu entendi que acabou se destruindo por causa dos teus sentimentos de autodestruição foi Caim. Então, Gênesis 4, 6 e 7 fala assim:
Abel, por sua vez, trouxe o 6 e o 7, né? Então lhe disse o Senhor, né, falando com Caim, por que que você anda irado? Então a gente vai começar falando da diferença de emoções e sentimentos, tá? Emoção são aquelas emoções primárias que dão origem a sentimentos, que são secundários, mas elas originam todas de emoções primárias. Então a ira é uma emoção primária, né? Que é a raiva, é o ódio. Todos nós temos, tá? Não existe esse negócio, eu sou iluminado, não tenho. Você tem, você pode canalizar isso para o bem ou para o mal, aí que entra a nossa sessão, mas todos nós temos. Então o Senhor perguntou para ele, por que que você anda irado? E por que que você anda com a tua cara amarrada, né? Por que que teu semblante está caído? Que cara amarrada é essa? Eu falo, cara feia para mim é fome. Eu tô com fome. E com a cara bonita, Rô. Eu não adianta fazer cara feia pra mim achando que eu tenho bola de cristal, que eu não vou descobrir o que é, viu? Tá? Então ele falou, por que você anda com essa cara amarrada aí? E aí o versículo 7, Gênesis 4, 7. Se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito. Então, quer dizer, aonde entra o processo da sabotagem? É o que eu vou fazer com aquele sentimento, como eu vou reagir. Se eu vou proceder bem ou se eu vou proceder mal. O sentimento, muitas vezes a gente não tem controle sobre ele. Ele brota às vezes, ele nasce, ele vem, mas a reação é uma escolha. Então, nós estamos falando sobre sentimentos tóxicos. Você pode assistir todas as outras aulas, tá aí na timeline, tá no canal. A gente primeiro precisa neutralizar o ambiente, lembra? Não dá para você ficar se alimentando de pessoas tóxicas que só alimentam coisas ruins. Então, vamos ver alguns sintomas da sabotagem, tá? Então, a pessoa que vive de mau humor, a pessoa que reclama demais, a pessoa que usa muito do cinismo, do sarcasmo, a pessoa que não se valoriza também, pessoas que têm muita ansiedade ou expressam no seu dia a dia sentimentos de vingança, né? Todas essas características da reclamação, aquela pessoa que critica demais, nunca ninguém é bom, nunca nada tá bom, ela está num processo primeiro de autossabotagem. Por quê? Porque o mal que a gente faz pro próximo, primeiro ele nos destruiu. Não existe você achar que você vai fazer mal para alguém sem sofrer esse mal, primeiro dentro de você. O que acontece é que tem pessoas que se acostumaram tanto nesse ambiente intoxicado que elas nem percebem mais que elas estão muito distante do ambiente bom. Então, a autossabotagem, o que é? É quando você tem um objetivo, né? Então, eu quero ser melhor, eu quero perder peso, eu quero melhorar no meu emprego, eu quero objetivos. E você começa a ter atitudes para isso. No meio desse processo, sempre você não precisa de inimigo, né? Então, Provérbios, ele fala algo bem direcionado para a mulher que é muito verdadeiro. Fala que a mulher que tem sabedoria, ela edifica a sua casa, quer dizer, a missão de edificar um lar é da mulher. Então ela vai, tijolo por tijolo. Agora, aquela que
você pode usar várias palavras, tá? Para a expressão bíblica. Aquela que é burra, aquela que é tola, aquela que é precipitada. A tolice, ela abrange uma série de sinônimos. Ela não precisa de inimigo. Ela destrói com as próprias mãos. O que o sabotador faz? Ele não precisa que ninguém destrua a vida dele. Ele próprio se destrói. Ele não se permite a felicidade. Por quê? Porque aí entra esse ciclo da sabotagem que a gente vai entrar agora, tá? Então, esse ciclo, outros sintomas, tá? Que eu já vou entrar no ciclo. Mas quando você tem muita procrastinação, amanhã eu começo, amanhã eu faço, amanhã, hoje não dá, nunca você tem tempo para aquilo que é importante. Aquilo que é prioridade, tem que haver um tempo. Se Deus é prioridade, tem que ter tempo para Ele. Se a tua saúde é prioridade, eu vejo, né? Eu vejo assim, né? A minha personal tal. Ela faz cardio às 5 da manhã. Oh my God! Mas é importante para ela. Então ela arranja um tempo para aquilo. Os valores dela. Se fosse para mim tão importante quanto é para ela, às 5 da manhã eu consigo também. Mas é disposição. Porque aqui entra um outro ponto que a força de vontade não é só para você fazer algo. A força de vontade também, aonde eu acho que ela tem que ser mais forte, é para você não fazer algo. E é aqui que entra o foco da aula de hoje, tá? Aliás, uma indicação de leitura aí que acabou de ser traduzida, que você pode acompanhar, é do Daniel Goleman, que chama Foco. É um ótimo livro, pode ler, acabou de ser traduzido para o português e o capítulo 10 dele é incrível, fala muito sobre esse processo que a gente vai comentar mais. Então a força de vontade, ela, para mim, ela é mais importante para você dizer não até do que você dizer sim. Porque você falar não para esses sentimentos tão intensos é um grande desafio. Tá? Outra coisa que é presente no sabotador. E por que é importante a gente mapear o que é sabotagem? Porque existe uma frase da minha mãe que eu gosto demais, que ela fala assim: a gente precisa saber contra o que a gente está lutando. Porque quando você sabe contra o que você está lutando, é igual assim, né? Teve bicho lá em casa. O cara veio e passou o veneno, não matou as formigas. Ó, começou a aparecer barata morta, aranha morta, tudo que é bicho morto. As formigas estavam lá, bem vivas. É tudo gordinha. Aí eu liguei e falei: ô moço, a formiga está aqui, firme e forte. Ele falou: eu vou mandar outro técnico, porque esse técnico não usou o veneno certo. Foi feito o tratamento, a pessoa foi lá, fez o serviço, mas não era pro bicho certo, matou o bicho errado. Então, às vezes você fala: mas eu tô me empenhando, eu tô me esforçando. Mas, será que você tá lutando contra o que você precisa lutar? Aí é que tá um pouco. São as armas que você tem que usar. Porque aí você tem que usar as estratégias corretas para cada tipo de situação. Aí veio o outro técnico com o veneno certo, exterminou. Mas veio com um objetivo. Então, quando a gente tem algo a vencer, e eu sempre falo que às vezes quando você está passando numa situação extrema e você precisa vencer algo extremo, às vezes é até mais fácil do que você vencer os teus pequenos mau hábitos diários, que esses são os grandes sabotadores. Acaba sendo um vício, né? Acaba sendo um costume, um vício, algo que quando você viu, da gente já. E que eu acho que Paulo, e aqui entra o primeiro ponto para você encerrar esse ciclo de sabotagem, que você pode começar a fazer esse exercício agora, é você ser sincero. É você, sabe, tomar banho, é você se despir. É você não faz o erro parecer bonitinho. Não faz o sentimento, sabe, não floreia. Limpeza, né, Bispo? É uma limpeza mesmo. Só que para limpar, você precisa saber aonde está sujo. Então, Paulo foi muito honesto. Paulo era um apóstolo, Paulo era um cara... E você vê que ele fala em Romanos, né? O bem que eu quero, ele está falando de uma experiência de sabotagem.
mas o mal que eu não quero sempre está comigo. O que é isso? É uma sabotagem. O mal que eu não quero, quantas vezes ele se manifesta? Por quê? Porque do nosso dia, sabe quantas decisões conscientes a gente tem no dia em porcentagens? De 100% das nossas decisões? 10%. Sabe o que é isso? Nada. Quer dizer que 90% das suas decisões estão acontecendo na sua instância inconsciente. Então é importante que a gente entenda que a gente funciona em 3 estágios da nossa consciência: o inconsciente, o subconsciente, o inconsciente e o consciente. Esse subconsciente é um universo enorme. E como que a gente acessa ele? Sendo muito honesto, entrando em contato com a parte feia. E para entrar em contato com a parte feia, eu não posso ter tabu. Eu não posso falar, ai não, eu não sinto isso. Ai, eu... Você tem que entrar, sabe aquele espelhão na tua cara? De se olhar no espelho e falar, eu estou sentindo isso. Isso é horrível. Descobri coisas terríveis. Descobri coisas terríveis ao meu respeito, me chame para eu contar. Sei coisas terríveis sobre mim. Mas isso é o autoconhecimento. E não existe você sair de um processo de sabotagem se você não entrar em contato com esses sentimentos. Então a gente vai entrar lá. Então vamos falar de outros sintomas, tá? Para encerrar. A procrastinação é outro sintoma. As crenças limitantes. Então, eu não consigo, não é para mim não dá certo. Ai, Deus não me ama, minha mãe não me ama, o meu pai não me ama, fulano é melhor que eu. Tudo são crenças limitantes que em algum momento da tua vida, do 0 aos 7 anos, que são as fases mais importantes da tua formação psíquica, alguma hora entrou essa informação ruim no teu HD e só Deus para tirar, porque no olho da psicologia não tem jeito, você vai ter que ficar lidando com isso aí pro resto da vida. Por isso que eu amo o que eu vou entrar na segunda fase, que é a parte espiritual. Por isso que eu amo renascer. Faz todo sentido quando Jesus vira para Nicodemos e fala, necessário vos é nascer de novo, porque se eu nasço de novo, eu zero de novo o HD. Eu começo a criar uma outra identidade que não tem aqueles traumas, que não tem aquelas informações, que não tem aquela carga desde do ventre da minha mãe, do útero dela, porque é muito pesado, você tem que carregar, até se a tua mãe estava mal-humorada na gravidez, você está carregando. Se ela teve desejo de café, você está carregando. É muita coisa para carregar. Quando Deus fala, você nasce de novo, o que Ele está nos dando? A chance de se libertar dessa bagagem pesada, que ela não tem mais que estar sobre as tuas costas. Amém? Então, outros sintomas. Eu tenho medo do fracasso. Ai, meu Deus, e se eu fizer e não dá certo? Ué, se você fizer e não dá certo, faz de novo. Uma hora vai dar. Só que se a pessoa que tem essa autossabotagem faz uma vez e não dá certo, ela também se sente rejeitada. Ela fala, ai, porque fulano dá certo e eu não dou certo, porque se eu desse certo... Pode ver história aí para... O cara que inventou a luz, Thomas Edison, ele errou 10.000 vezes. E um dia perguntaram para ele, por que você errou tantas vezes? Ele falou, não, eu estava inventando a luz por 10.000 vezes. Eu estava aprendendo com esse processo. Por isso que a gente tem que entender Romanos 8, que eu falo que é meu mantra, é meu lema de vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, não existe ponto fora da curva. Isso aqui aconteceu, Deus sabe. Eu precisava aprender com isso. Senhor, aprendi a lição, tá? Eu vou agora. Só que quando que eu falo aprendi a lição? Quando eu entro em contato com o meu erro, com o meu fracasso, com a minha falha, com o meu pior. Quando eu não floreio e fico só nessa relação
do subconsciente, porque é muito fácil se distrair, gente. Hoje em dia, então, você quer fugir de um problema? Pega o celular na mão. Você não vai pensar em nada. Aliás, quando você vê, passou 2 horas, tua cabeça está vazia. Distraiu. Você chega no final do dia, muitas vezes, eu tenho que me policiar para desligar o celular à noite para eu poder ter meu tempo de leitura e para eu poder fazer esse processo que... Exatamente, que eu já tive isso numa esfera muito assim, e hoje eu tenho dentro do equilíbrio, de me autoavaliar. Então, puxa, o que eu fiz hoje de bom? Isso é legal, isso eu quero levar para amanhã. E o que eu fiz hoje de ruim? Independente do que a pessoa falou, o que eu acho? Eu acho que hoje... Por isso que até hoje, esse caderninho aqui que eu preparei o estudo, é claro que eu não vou mostrar o que está escrito, mas eu trouxe para vocês que é o meu diário noturno. E aqui, quando chega a noite, eu dou uma avaliada na minha vida. Eu escrevo ali algumas coisas do meu dia que estão na minha cabeça, eu coloco alguns pontos. Por quê? É a hora de eu entrar em contato. E se tem alguma coisa ruim, entra aqui o primeiro conselho para você sair do processo de autossabotagem. O segundo seria, o primeiro é se olhe no espelho. Entre em contato com o feio. Então, eu tenho... Vamos falar quais os sentimentos, as emoções primárias, tá? São 5 emoções primárias do ciclo de sabotagem, que são medo, primeiro. Segunda, perda. Terceira, culpa. Quarta, raiva, tá? E a quinta são os sentimentos de ódio, vingança, destruição. Então, tudo, tá? Ele vai girar ao redor desses sentimentos primários. Então, só que tudo é conduzido pelo... Até comprei uma lousinha hoje, esqueci, gente. Mas eu vou falar para vocês vão imaginando, tá? A origem de tudo, vamos fazer igual o Bolsonaro, escrever na palma da mão. Não vamos matar, hein? Brincadeira. A origem de tudo, vou fazer assim, vou escrever aqui, ó. Medo. O autossabotador. Medo. Deu para ler aí, ó? Medo. Quanto maior o medo, mais esses sentimentos se intensificam. Mais eu me retraio porque o medo gera paralisação. Mais eu tenho medo de perder. E o medo de perder, ele é maior do que a perda. Porque a pessoa, quando já perdeu, ela já tem aquilo como fato. Ela tá com medo de perder o que ela nem conquistou ainda. Então ela nem se mexe por aquilo que ela tá sonhando, mas já... Exatamente isso, cara. Ela tá com medo de perder o que ela ainda não conquistou. Então ela fala, eu não quero conquistar, porque depois se eu conquistar, eu perder. Então ela tem o medo de perder o que não tem. Já gera ansiedade. Já gera... Isso, aí eu vou falar o que gera entre eles. Outro é a culpa. Sabe qual que é uma das grandes raízes da depressão? Uma das grandes raízes do mau humor, do complexo de inferioridade é a culpa. Porque tem pessoas que têm uma culpa muito aguçada. O sentimento de culpa é importante? Porque ele gera arrependimento. Mas você não pode ter isso a um ponto que te destrua. Não pode se sentir culpado pelos problemas do mundo inteiro. Ai, caiu o dente do meu sobrinho, a culpa é minha. Ai, a culpa é minha. Não. Cada um é responsável por aquilo que planta. Eu sei o que eu quero colher. Muitas vezes as pessoas acham que a gente, né, que é espiritualizado, que a gente quer só fazer o bem 24 horas por dia. E não sabe que isso é um desafio. Que tem horas que você não está a fim de fazer o bem para algumas pessoas, porque às vezes a gente acha que as pessoas não são merecedoras do nosso bem. Mas a gente paga o mal com o bem. Por quê? Porque a gente sabe que isso no futuro vai voltar para mim. Não importa se a pessoa merece ou não merece. Eu mereço o bem. Então eu pratico o bem porque eu mereço ser feliz. Eu mereço ter paz. Né? Hoje eu estava ouvindo aquela música do Katz Barneia que me levou para a origem assim, do meu nascimento, acho que espiritual mesmo, sabe?
E ele diz assim, aliás, quem não tem ainda o aplicativo da Rádio Gospel, abaixa aí, é gratuito. Rádio Gospel FM 90.1 São Paulo, você vai ouvir o dia inteiro, vai te abençoar. E diz assim, né? O que todos dizem não importa, porque eu tenho dentro de mim o prometido das nações, Alfa e Ômega. Então, quando você se livra da culpa, que às vezes as pessoas dizem não importa, porque eu tenho dentro de mim algo tão grande, algo que dá tanto significado à minha vida, algo que dá tanto propósito. E mesmo quando a gente realmente tem a culpa, que ela é legítima, e que aí a gente precisa perdoar para poder seguir. Você precisa aprender a lidar com esse sentimento. Você tem a culpa, você fez o mal, admita isso. Por quê? Foi a pergunta, voltando para o começo, que o próprio Deus deu a oportunidade de Caim não se sabotar, não ser marcado para sempre por uma destruição. Falou, por que você está irado? Em vez dele ser humilde, qual era a oportunidade dele ali? Eu estou irado. Me ajuda a me livrar dessa ira. Por que o Senhor aceitou? A dele não aceitou a minha. Isso me faz mal. Isso me gera ciúmes, inveja. Isso, eu estou cheio disso. E o Senhor falou, então agora vai e procede bem. Porque se você proceder bem, não é certo que você vai viver o que ele vive. Né? Às vezes a gente olha pessoas, claro que tem pessoas más com coisas boas materiais, mas paz, só existe um caminho, né? Então a culpa é algo que a gente precisa ficar atento nesse processo, que o centro é o medo, tá? A raiva, tá? A raiva é outro sentimento do ciclo da sabotagem. Então eu tenho um ódio mortal, eu sou raivoso, as minhas palavras são pesadas, eu uso de indiretas constantemente, eu alfineto todo mundo, sou um alfineteiro ambulante. Por quê? Sempre eu estou pronta para atacar, as pedras estão sempre na mão, por causa da raiva que não foi tratada. E por fim, o rancor, falta de perdão. Eu sou rancoroso. Nem vive mais, né? Aí você começa a adoecer. Porque você gera o que é psicossomático. Você adoece no corpo mesmo, cara. E isso realmente é fato. É horrível. Então, quanto maior o medo, mais tudo isso vai acontecer. E o que acontece? Quando você está cheio de medo, você tem ansiedade, você tem angústia. Quando você tem medo de perder, você está cheio de mágoas, você está cheio de ressentimentos. Quando você está cheio de culpa, o teu complexo de inferioridade é enorme, porque você nunca se acha merecedor de nada, você nunca se acha digno de nada, você vive mal-humorado. Quando você está cheio de raiva, você vive num ambiente de cinismo, de sarcasmo, você não consegue ser bom, você não consegue simplesmente. Por quê? Você começa a tornar uma pessoa cruel. Você não consegue falar, nossa, como teu cabelo tá bonito hoje. Não, se a pessoa pareceu bonita, filha da minha desgraçada. Como se ela tivesse tirado alguma coisa de você. Como se ela tivesse tirado algo de você. E que ambiente que você quer viver? Todo mundo horrível, acabado, ferrado? Como é que um cego vai guiar outro cego? Exato. Quem vai me ajudar o dia que eu precisar, né, cara? Bem isso, como é que um cego vai guiar o outro?